hoje nós vamos falar um pouco sobre PCNs e a BNCC. Quais os dois documentos valem agora? Quais deles nós iremos utilizar para falar sobre o ensino de crianças dos anos iniciais do ensino fundamental? Um documento substitui o outro? Vamos ver um pouco disso neste vídeo. Primeiramente, vamos falar sobre os PCNs. Os PCNs são documentos antigos, né, de 1997. Ele traz parâmetros para todas as disciplinas, então português, matemática, história e geografia, das crianças da primeira série E até a oitava série E. Mais à frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, os parâmetros, eles acontecem, né, no Brasil, depois de estudos de profissionais, da educação, tudo mais. Ele tem o objetivo principal de nortear o trabalho nosso, dos professores, coordenadores e diretores das escolas, nos momentos de preparo para o PPP, é o projeto político-pedagógico, que é a proposta que cada escola tem para o ensino das suas crianças, a concepção de educação. Então, os parâmetros eles não eram obrigatórios, é algo que nacionalmente conhecido e que as escolas e professores poderiam se embasar para efetuar seus projetos de ensino, planejamentos. Como o PCN é um documento concebido em algumas décadas aí atrás, ele ainda não estava naquela lei dos 9 anos de ensino de educação básica, certo? Então, nós não temos aqui as crianças de 6 anos, que agora seria o nosso primeiro ano, correspondente ao primeiro ano. As crianças de 6 anos aqui nos PCNs, elas estão lá no ensino, na educação infantil. É o antigo prézinho, pré-alfabetização, não sei se vocês se lembram. Então, ele ainda não era obrigatório, ele não fazia parte do ensino fundamental. As crianças, somente a partir dos 7, 8 anos, que eram obrigadas a ir para a escola. Então, elas cursavam a primeira série, né, do ensino fundamental. Então, por isso que aqui nos PCNs, eles vão tratar de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Então, para nós aqui, a primeira série corresponde ao segundo ano. Então, não se trata de crianças aqui de 6 anos, que é a alfabetização. O pedagogo trabalha aqui até o segundo ciclo, que é crianças da quarta série, que corresponderia aos nossos alunos de quinto ano. Em 2006, foi implantado no sistema brasileiro que as crianças teriam agora os 9 anos, que não é acréscimo algum, certo? Esse nono ano aí é apenas as crianças de 6 anos que já iam para a escola, agora elas passam a ter obrigatoriedade de estar dentro da escola e elas ficam agora no ensino fundamental. Então, não tem nada de acrescentar mais um ano. Na minha época só tinha 8 anos, eu terminava o oitavo ano e ia para o ensino médio. Hoje em dia continua a mesma coisa. A extensão de estudo da educação básica é a mesma. Nós só trouxemos essas crianças de 6 anos para o ensino fundamental, o que é uma grande revolução no nosso sistema educacional, uma vez que essas crianças adentraram ao ensino fundamental, trouxe para a escola mais alunos, mais fluxos de alunos, não é? A inclusão dessas crianças de 6 anos no ensino fundamental, o que traz aí um ganho, especialmente para as crianças de classes populares, que não, na rede pública, que não frequentavam a escola do ensino fundamental, muitas vezes deixava para entrar na escola pública aos 7 anos de idade, aí atrasando todo o desenvolvimento que a criança poderia vir a ter, né? Então, as crianças de 6 anos passam aí para a escola. Então, os PCNs, resumidamente aqui, quem quiser se aprofundar nos links aqui abaixo na descrição do vídeo, eu coloco o link para os PCNs, certo? Então aqui, ele não é um documento de efeito de lei, ele é um documento antigo, como dito, de 1997, e a intenção dele é essa, de provocar debates a respeito da educação dessas crianças, das suas respectivas faixas etárias, e como ela se coloca na sociedade. Então, assim, não quer dizer que os PCN, após a entrada da BNCC, que é bem mais recente,
Os PCNs, eles continuam fazendo parte da história da educação e eles se transformam em uma referência para estudo, para pesquisa, para principalmente entender quais foram as mudanças ocorridas na educação brasileira desde esse período até hoje. Agora, nós temos a BNCC. BNCC, esse daqui é uma imagem literalmente do site do MEC, vem nos falar que a BNCC não é mais um parâmetro, ela já se trata de um documento com caráter normativo. Então, ele visa fazer com que tudo que contém nele seja o básico para todos os brasileiros, obrigatoriamente, em todas as escolas, com adequação de material didático, de livros didáticos e demais objetos tanto de avaliação quanto do processo de ensino-aprendizado. Então, nós temos aqui que ele deve nortear os currículos dos sistemas de ensino. Então, nós temos todos os sistemas de ensino, tanto os públicos quanto da rede privada. Todos eles precisam pegar a base como referência para a construção dos seus projetos políticos pedagógicos das suas escolas. Ele pode ser ampliado dependendo da demanda e da escolha de cada escola, entretanto, ele é a base, ele é o básico que toda escola do Brasil deve ensinar para as crianças. Para a gente entender um pouco mais sobre isso, vamos pensar um pouco sobre o que seria então esse currículo aí tão disputado, tão mudado de determinadas décadas. Se você quiser saber mais, eu também deixo um link de um artigo muito interessante para pensarmos como seria aí mais criticamente, uma questão mais problemática e questionadora do que seria esse currículo e por que há tanto embate, tanta briga em torno do currículo da educação das nossas crianças brasileiras. Então, temos aqui o que seria o currículo, né? A gente volta lá na origem de muitas das palavras do latim, que vem nos dizer que currículo seria um curso, uma rota, um caminho que um grupo de pessoas deve seguir. De acordo com essa origem, a gente pode pensar que se o currículo ele é uma rota, ele é um caminho, consequentemente ele pode sim alterar a vida das pessoas em todas as dimensões. A vida social, a vida cultural, a vida econômica daquela sociedade, daquele país. Então, a construção de um currículo educacional, sim, tem a capacidade e o poder de mudar rumos da nação. Então, quando a gente pensa em educação e quanto ela é importante, não é apenas para saber ler e escrever. A opção que escolhemos e o que ensinar, quando ensinar e como ensinar também influencia diretamente com as construções que essas crianças vão fazer do futuro do próprio país onde ela mora. Então, as escolhas de onde ela vai estudar, as escolhas do que ela vai exercer enquanto cidadão, isso se forma a partir das opções que ela tem no início da sua formação. Um pontinho aqui, temos algo sobre currículo. Currículo seria um conjunto de estratégias para se atingir metas maiores da educação. Então, nós temos aqui não objetivos específicos, mas algo maior, uma formação do cidadão como um todo, algo mais amplo do que a criança se formar ali dos 6 anos ao ensino médio, formou, acabou. Não. O pensamento que a gente precisa construir enquanto professores é que o currículo é algo muito mais pesado. O currículo, ele estabelece metas muito maiores para a educação, que a educação não termina ali somente na educação básica. Nós, ao longo da nossa vida, continuamos buscando educação, seja por cursos profissionalizantes, seja por formação continuada, troca de profissão, nós seguimos aprendendo. Então, o currículo tem como componentes solidários, objetivos, conteúdos e métodos. O solidário significa que não se pode alterar um dos componentes sem que se altere tanto os conteúdos quanto os métodos. Claramente, se eu alterar os objetivos, e consequentemente eu tenho que alterar os conteúdos e os métodos, uma vez que
Algumas das coisas dos PCNs a gente ainda encontra na BNCC, contudo de uma outra forma. Por quê? Porque mudaram os objetivos e, consequentemente, foram se adequando tanto as metodologias quanto os conteúdos escolhidos para atingir esse objetivo de formação, de educação dessas crianças. Continuando sobre currículo, pode ser enfadonho, mas é legal a gente pensar, uma vez que isso rege a nossa vida, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, na educação infantil e no ensino superior. Não fugimos de currículo, até fazemos o nosso próprio currículo, certo? Para poder conseguir algum trabalho, algum emprego. Mas esse tipo de currículo aqui é diferente. Falo de currículo de formação, de educação. Quem é professor vai viver dentro de um currículo, certo? Santos e Matos já vão trazer uma outra perspectiva, que conversa muito bem com as anteriores. Eles vão falar que o currículo deve ser dinâmico e deve principalmente atender à realidade do aluno, deve dar total autonomia ao professor para que ele não sufoque sua criatividade em meio a um currículo congelado e engessado. Então, caro professor, aluno, pense. Onde você trabalha, onde você estuda, no nosso sistema educacional. Será que a BNCC dá espaço para isso? Para essa dinâmica? Para que consigamos atender a realidade de cada aluno, de cada local desse Brasilzão, de todas as especificidades de cada região? Será que o Brasil tem que os professores brasileiros têm aí a autonomia de ser criativo e conseguir alcançar essa demanda? Freire, um dos professores referência na educação aqui do nosso Brasil. Se você não conhece, vale a pena pesquisar. Já vai nos dar outra perspectiva sobre currículo. E nos diz: o professor contemporâneo é um organizador do currículo. Então veja, o professor ele precisa participar dessa construção desse currículo. E nesse sentido, deve viver inteiramente o seu tempo, conviver com o outro, ter consciência e sensibilidade acerca dos conteúdos e da educação. Para Paulo Freire, o professor deve ser um tradutor do conhecimento diante do aluno, além de ser um construtor de sentidos e como um organizador do currículo, é também um organizador da aprendizagem. Então veja, nas perspectivas que nós vimos aqui, tanto do Paulo Freire, Santos e Matos, do Sacristã e de Ambrósio, nós temos uma perspectiva de professor que deveria atuar nesse currículo, que deveria participar da sua construção, da sua elaboração, de que ele consiga transformá-lo de acordo com aquela turma que ele foi dar aula, naquela escola, se ela é de periferia, se ela é mais do centro da cidade, quais alunos que ela atende. Então, o professor deveria participar dessa construção. Que todos os documentos relacionados à educação e aonde nós atuamos, eles precisam ser pensados, repensados, reelaborados, reconstruídos. Então, uma vez que nós paramos para pensar em algo, seja aí numa BNCC, um PCN da vida, na sua escola, para você parar e pensar no PPP da sua escola, no seu planejamento, é um modo de refletir sobre o que foi feito, como melhorar esse trabalho, como fazer com que as próximas versões sejam cada vez melhores do que essa e, principalmente, reivindicar que dentro dos próximos documentos sejam cada vez mais bem elaborados e tenham mais diversidade cultural, educacional, mais abertura para os próprios professores, que essa discussão não fique somente entre poucos ali profissionais, muitos deles nem professores, dentro do MEC. Então, são coisas que nós precisamos parar para pensar. Então, quando a gente traz aqui para discutir sobre currículo, tem esse peso enorme de pensar que é um currículo, ele tem algumas evoluções, tem algumas mudanças, tem sim, mas não é porque ele foi mudado que ele vai ser muito melhor e o único que o PCN e que só ele basta. Pelo contrário, ele está aí, ele precisa ainda ser discutido, ele precisa ser reconstruído, apontado as coisas que ainda faltam, para que futuramente
quando formos fazer uma outra reforma na educação aí, que ela seja cada vez melhor. Então não dá para a gente abraçar a BNCC e dizer que ela é a solução e o milagre da nossa vida, certo? Como a BNCC é um documento feito para nortear o nosso trabalho e tem o cunho obrigatório, nós e todos os professores brasileiros vão utilizar a BNCC para embasar seus trabalhos, seus projetos políticos pedagógicos, seus projetos dentro da sala de aula e seus planejamentos. Então, a nossa disciplina de matemática, nos anos iniciais do ensino fundamental, nós vamos falar, sim, sobre a BNCC, que é o documento que atualmente norteia o nosso trabalho. Então, vamos lá. A BNCC vai falar da matemática e trazer algumas coisas que não tinham nos PCNs, certo? E nós vamos discutir sobre esses pontos que alteraram. Primeiro, falando de geralzão, ela vai dizer que o conhecimento da matemática ali na BNCC, que é necessário que os alunos, principalmente da educação básica, a gente fala de educação básica, do primeiro ano ao nono ano, e o ensino médio também, nós temos educação infantil também. Então, toda essa base de educação que começa do infantil até o médio está dentro da BNCC. No site do MEC, você consegue acessar online todas as diretrizes de todos esses anos aí. Eu vou deixar aqui na descrição também. Vai falar que a BNCC vai ser necessária para que todos os cidadãos brasileiros tenham ali a aprendizagem desse mesmo conteúdo. Então, a gente tem uma proposta de democratização de ensino e que esses cidadãos sejam formados com um cunho mais de responsabilidade, de pensamentos autônomos, de construção de diálogo, né? De construção de argumentação. Depois, nós temos um ponto bem interessante, que vai falar sobre os conteúdos. A BNCC, ela separa os conteúdos bem diferente. Ela vai usar unidades temáticas. Essas unidades temáticas são número, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Essas temáticas todas, elas permeiam do primeiro ano até lá o ensino médio, certo? Sim, primeiro ano aprender probabilidade estatística? Uhul! Aprende, depende. Aqui depois nós vamos passar rapidamente. As habilidades exigidas e o que eles vão aprender dentro da estatística e probabilidade são conceitos básicos, são conceitos matemáticos, não necessariamente aprender a fazer cálculo de porcentagem e tudo mais, mas ler gráficos, dentre outras coisas que nos faz pensar os conceitos de probabilidade e estatística. Mas enfim, a BNCC vai separar isso bonitinho, por ano, tudo arrumadinho, diferentemente dos PCNs que já deixam separado por ciclos, né? Olha só aqui. Primeiro ano, a galera de 6 anos, temos um exemplo aqui, né, bem inicial das unidades temáticas, aí nós temos números, os objetos de conhecimento, são os conteúdos que precisam ser ensinados para as crianças do primeiro ano, referente aos números. Então temos lá, ó, objetos de conhecimento, contagem de rotina, contagem, né, decrescente, crescente, ascendente. E aí, do lado das habilidades, nós temos um monte de habilidades que essas crianças de primeiro ano, em relação aos números, precisam desenvolver. E aí, vai colocar diversas coisas que os professores precisam planejar para que tenha possibilidade dentro da sala de aula para que as crianças aprendam, né? E desenvolvam, porque são as habilidades e competências. Então, essa aqui é um exemplo dos conteúdos do primeiro ano. E na BNCC você encontra ela completa, tem continuação do primeiro ano, porque aqui nós só temos duas, né? Das unidades temáticas, falta o restante. Conforme vai aumentando o ano da criança, todas essas unidades temáticas vão aumentando de complexidade, logicamente, né? Aqui nós temos um objetivo geral da matemática para todas as séries. O que é
que as crianças precisam desenvolver, que é a proposta aí da matemática na BNCC. Então, vai falar que é estabelecer conexões entre eixos da matemática e entre essa e outras áreas do saber. Então, nós temos aí uma concepção de matemática que não é estática. Ela precisa e ela está assim interligada com todos os outros conhecimentos que as crianças precisam aprender. Ao português, à ciência, à geografia. E é real, não é verdade? O GPS ali, ele é praticamente matemática e está na geografia. Para eu conseguir entender uma situação, problema, eu preciso ler o enunciado. Língua portuguesa também. Sim, a matemática está em tudo. Porém, na escola, nós a seccionamos, não é? Nós a fragmentamos ali e dizemos geralmente às crianças que matemática é aquilo, é só aquilo. Não, matemática é tudo. Matemática é o dinheiro, matemática é os boletos que a gente paga, que a gente divide a nossa conta, é o controle financeiro. A matemática é a divisão que a gente faz com a balinha com o nosso irmão, que a gente recebe menos, ele recebe mais. Tudo isso faz parte da nossa vida. E aí a BNCC vai trazer essa proposta de que as crianças aprendam isso, que a matemática faz parte da nossa vida, que ela não é um monstro aí de 7 cabeças. Depois, que está muito presente na BNCC, é essa questão de resolução dos problemas. Então temos aí a resolução de problemas, que são situações problemas, né, a fins de criar estratégias próprias para que as crianças possam encontrar também e fazer as estratégias delas para resolver. Isso vai precisar de imaginação, de criatividade para resolver os probleminhas propostos aí pela professora. Então, a BNCC, ela vai trazer algo que muitas das vezes é difícil para um professor que já internalizou, que somente o livro didático tem as respostas para tudo e que a criança precisa te dar a mesma resposta exata que está lá no livro didático. A proposta da BNCC é que a criança seja possibilitada e com situações e estratégias do professor que ela consiga desenvolver seus próprios métodos de resolução daquele problema. Então, se é uma adição, quais as outras formas que ela tem de responder esse situação problema de adição? Será que ela pode somar esse com esse? E se ela somar separado? Se ela somar pela primeira unidade e depois ela liga aqui, liga ali, depois soma dezena? Se ela inventar um outro jeito de resolver, se esse processo todo estiver certo e a resposta também estiver certa, por que o professor vai dizer que é errado, certo? Sendo que ela desenvolveu sua própria estratégia de resolução de problemas. Então, essa é uma das propostas da BNCC. Depois temos raciocinar, fazer abstrações com base em situações concretas, generalizar, organizar, representar. Então, essas são habilidades que a gente usa na nossa vida inteira, né? Organizar não só as coisas da nossa casa, mas organizar a estrutura do nosso pensamento. Passos. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo. O que eu preciso fazer primeiro para que isso dê certo? Quais são os processos que eu preciso seguir? Qual o processo mais lógico de eu fazer um macarrão ao molho bolonhesa? Quais são os tipos de processos que eu tenho que fazer? Por que se eu fizer um antes do outro dá errado? É um raciocínio lógico. Esse é um modo de pensar, de organizar. Estou dando exemplos triviais aqui. Depois, comunicar-se utilizando as diversas formas de linguagem empregadas em matemática. Justamente as palavras, né? De organização, probabilidade. Qual é a probabilidade de eu conseguir ganhar mais balinhas que o meu irmão? Pode ser. E dentre os outros termos que a gente usa na matemática, que podem entrar dentro da nossa linguagem cotidiana, né? Utilizar a argumentação matemática apoiada em vários tipos de raciocínio. Então, todos esses objetivos, eles vão pautar ali por uma matemática mais usual da vida, uma matemática que consiga fazer com que a criança pegue exemplos cotidianos, exemplos da própria sala de aula, de casa, de uma receita, de um problema que passou na TV, por exemplo, as queimadas no Brasil, que queimaram
qual foi o nível dessa queimada? Queimou quantos hectares? O que é hectare? Quanto equivale a um hectare? Quanto é? O que é aí? Qual é a conta que a gente faz? Qual é a tabela que a gente tem que pesquisar? Qual é a unidade de medida? Qual a intensidade dessa queimada foi por território? Geografia. Qual é a unidade de medida? Matemática. Então, todos esses objetivos, eles vão trazer uma matemática aí mais viva, que aí a gente se remete até ao Enem, certo? E ele começou com essa ideia aí de trazer enunciados diferentes, aí no início os jovens ficaram todos loucos, né? Porque não tinha que decorar a fórmula, né, precisamente, você precisava interpretar o probleminha e saber raciocinar e criar as suas próprias estratégias para resolvê-lo. E ele não conseguiu aprender isso na escola, do nada ele tinha que fazer isso numa prova. Então, essa é uma coisa interessante da gente pensar, que a BNCC nos traz. Dentre das coisas que mudaram ali na BNCC, nós temos aqui que deixar de lado um pouco a memorização e privilegiar pela reflexão de tudo que as crianças fazem, né? Então, a base nacional tem aí, no lugar de interpretar, classificar e comparar, também resolver, não é? Ao invés de reconhecer, identificar e utilizar, que eram as palavras que estavam nos PCNs. Então, interpretar, classificar, comparar, resolver são resolver são algumas das palavras que a gente encontra dentro do texto da BNCC. E isso vai, como escrito aqui, vai deixar claro qual que é a proposta que ela tem, que é fazer o aluno pensar, que é fazê-lo ser ativo, pegar as informações que foram dadas naquele enunciado, saber analisá-las, interpretá-las e assim conseguir responder. Então, em toda a BNCC, nós vamos ter aí uma proposta de um aluno ativo, um aluno que seja desafiado, um aluno que vá buscar, que ele precisa analisar, que ele precisa ler, que ele precisa interpretar, que ele precisa pensar. Mais do que decorar a regra de três, mais que decorar diversas fórmulas, ele precisa pensar. Porque do que adianta ele saber todas as fórmulas de cor, sendo que ele não vai conseguir interpretar e saber quais delas usar e por que usar. Então, a reflexão entra aí nesse ponto. Também vai falar sobre uma questão de progressão. O que seria essa progressão? É de que o conteúdo lá na BNCC especificado vai trazer como se a criança tivesse ali, ao longo dos anos, que ela precisa frequentar a escola, uma continuidade no processo de ensino-aprendizagem. Então, ela começa ali no primeiro ano, ela precisa aprender o que está descrito lá, e aí no segundo ela vai continuar com aquilo. Então, nós não temos ali uma fragmentação. Começou no primeiro ano, tem que acabar no primeiro ano, que no segundo ano já é outra coisa. Acabou. Você só viu no primeiro. É isso aí. Não. Nós vamos começar a desenvolver habilidades, conceitos, concreto, pensamento abstrato no primeiro ano. E aí no segundo, ele já vai ter essa base pronta. Então a professora já vai começar com outras coisas com a criança e vai aumentando o nível de complexidade a cada ano que se passar. Então, ela vai nos dizer que o mesmo conteúdo aparece em diversos anos, certo? Principalmente nas unidades temáticas. Mas as expectativas de aprendizagem aumentam a cada nova etapa, bem como as habilidades que se espera desenvolver a partir do conhecimento construído ali dentro da sala de aula. Então é isso. Conteúdos, alguns se repetem, porém, se você for olhar especificamente as habilidades, elas vão exigindo mais do aluno, elas vão obtendo mais complexidade, que é justamente porque a criança já vai ter passado por todo esse processo e aí sim conseguir desenvolver essas habilidades que são mais complexas dentro daquela janela que ela tem de aprendizagem com aquela idade que ela possui. Lembrando que as crianças que possuem alguma necessidade especial, elas são caso à parte, não vamos entrar nesse mérito, certo? Nós estamos falando de possibilidades aqui que a BNCC deixou
para ser trabalhado dentro como dinâmica dentro das escolas, e essas crianças elas estão dentro dessa dinâmica. Porém, o tratamento com elas deve ser diferente, certo? Por isso que nós temos estudos aprofundados de como as metodologias podem ser utilizadas com elas, o que elas podem aprender dentro do que elas conseguem naquele momento, com aquela possibilidade de aprendizagem dentro daquele desenvolvimento que ela tem. Então aí já é uma outra questão. Vai falar também uma coisa muito interessante, que é sobre os erros. Entra que os erros, eles são, sim, parte do processo de aprendizagem. Como a gente vai exigir que uma criança seja ativa, que ela pense, que ela construa estratégias, se ela tem medo de errar? Se ela não consegue se sentir desafiada, sendo que ela imagina que a professora vai brigar porque ela errou. Então, o processo de criatividade aí, ele morre, ele falece. Então, a BNCC vem falar que o erro ele precisa fazer parte da aprendizagem, uma vez que o ambiente precisa ser colaborativo, precisa instigar esse aluno ativo, a se tornar ativo muitas vezes, né? Principalmente os alunos do quarto, quinto, terceiro ano, que já estão mais recuados aí nessas questões. Então, fazer com que eles participem é preciso que esse ambiente seja propício. Então, quando eles sabem que errar faz parte, que ele pode errar e mesmo assim ele vai estar aprendendo, o erro ele é constitutivo do aprendizado que ele está tendo ali. Mas o erro ele possibilita a nós, professores, tenhamos mais certeza do que o aluno tem dúvida, uma vez que ele não conseguiu executar aquela atividade e executou daquele jeito que ele conseguiu. Então, nós iremos saber quais os tipos de dinâmica que a gente pode fazer, de jogos que a gente pode levar, de metodologias que a gente pode atuar, de atividades que a gente pode levar para eles dentro da sala de aula. Então, o erro ele faz parte desse processo de aceitação da criança para que ela consiga saber que ela pode experimentar, que ela pode tentar, e do professor também nesse diálogo de sempre repensar sua própria prática e sempre com vistas a sempre melhorá-la, né? Então, o erro deve ser essa pista para essa investigação. Então, o professor vive dentro da sala de aula fazendo diagnósticos. Maria não conseguiu resolver uma operação de adição com reserva, mas ela resolveu isso aqui, mas ela esqueceu de somar esse. Que tipo de atividade eu posso levar, brincadeira, jogo, para que Maria entenda como fazer essa operação de adição com reserva? Na próxima aula, o professor irá pensar atividades para todos os alunos sobre adição com reserva, mas aí ele vai ver e agir com Maria de forma específica, porque o diagnóstico que ele teve foi que apenas Maria não entendeu. Mas todos vão fazer atividade e a atenção dele vai estar mais focada naquela criança que estava com mais dificuldade. E isso faz parte porque ele investigou o erro, ele viu que Maria não conseguia, ele percebeu essa questão dentro da sala de aula. E Maria compreendia que erro é normal, porque ela podia fazer do jeito que ela achava que era. Não cruzar o braço e dizer, ai, não sei, não dou conta, não faço. E esperar que o professor faça tudo, pegue na mão. Essa não seria a proposta de um aluno ativo. Então, nós, quando somos adultos, pensamos e dizemos, todo mundo erra, erro faz parte. E por que na escola o erro não faz parte? Por que na escola o erro é apontado, vira chacota, vira bullying? Por quê? Então, é uma questão de repensar nossos próprios conceitos de educação, não é? A BNCC também vai falar sobre o conceito de letramento matemático. E tem a ver com tudo que já foi dito aqui nesse vídeo anteriormente, né? Ele vai falar que letramento matemático, ele visa desenvolver habilidades de raciocínio, representação, comunicação e argumentação para que o aluno possa assumir uma postura ativa nos mais diferentes contextos. Então, não é só eu saber resolver, não é só eu saber fazer aquela representação com o algoritmo daquela conta que eu quis fazer, é eu saber explicar para o professor, para o meu coleguinha, como eu fiz.
Por que eu fiz isso? E é isso, eu só consigo se eu entendi e compreendi a disciplina. Se eu não conseguir entender e compreender a adição com reserva, eu não vou saber te explicar como faz. Eu vou fazer ele automático, porque é uma coisa que eu copiei e continuo copiando no automático. Eu não vou saber que a unidade fica embaixo da unidade, que a dezena, eu subo o número, ó, vou subir o número porque ele é dezena. Esse tipo de conceito eu não vou ter compreendido. Aí eu não aprendi. Então, o letramento literário, ele vem com o conceito, né? Ele abraça todas as questões que nós dissemos. Então, é o aluno que sabe discutir, que sabe falar sobre os probleminhas, as contas que faz, sobre as situações, problemas que a professora leva para a sala de aula, que ele consegue comunicar o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, que ele consegue elaborar os pensamentos abstratos, não ficar somente no concreto, que ele saiba que matemática ela vai além da escola, que a gente usa a matemática, o raciocínio lógico para resolver praticamente todos os problemas da nossa vida, não é verdade? A resolução de problemas é em si uma questão matemática porque a gente usa lógica, organização de raciocínio, comparação, sistematização, resolução de problemas é uma das coisas mais faladas, principalmente para pessoas que vão trabalhar, não é? Dentro de empresas, trabalhar com pessoas, gestão de conflitos, resolução de problemas dentro da própria empresa, merece um profissional que seja ativo, que tenha raciocínio lógico, que saiba ser organizado, que consiga sistematizar todas as informações que ele recebe. Isso também faz parte do pensamento matemático. E que muitas das vezes são habilidades que a gente nós não desenvolvemos enquanto crianças, né? E a gente sofre pouco para resolver, para desenvolver agora, depois de grandes. E aí, o professor fala também do professor, né? E o professor, dentro lá no momento que ele vai parar e pensar qual que é o objeto de conhecimento que ele vai escolher para dar naquele dia, as atividades, as brincadeiras, os projetos, ele precisa repensar a sua própria didática. Como que ele vai ensinar isso? Como que ele vai ensinar a adição com número reserva, aquela que sobe? Como que ele vai ensinar? O que ele vai levar? Como ele vai abordar isso com as crianças? Se ele vai primeiro construir todo um conceito de dezena, de unidade, de sistema decimal, se eles vão brincar com quantidades e o algoritmo, e aí depois que ele vai trazer essa adição, se ele vai conversar com as crianças qual é o conceito de adição, que não é só mais. Será que ele vai construir isso tudo primeiro? Então é essa reformulação da própria didática que também faz parte desse processo do letramento matemático. E aí no documento, que é isso aqui está no documento, vai dizer que essas aulas que o professor planeja, elas precisam dialogar entre as diferentes áreas de conhecimento, tanto português, matemática, história e geografia, o máximo que ele conseguir, e entre todos os campos das unidades temáticas que ele conseguir. Então a gente vai trabalhar o exemplo que eu continuei dando aqui sobre a adição com reserva. Eu estou trabalhando número, eu estou trabalhando sistema decimal, eu estou trabalhando aritmética, que são as operações, são 4, né? Mas a gente está falando de adição, então é só uma. Eu estou falando disso tudo para ensinar a adição com reserva. Vai fazer parte aí da opção didática de cada professor, de como ele pensa a educação dos seus alunos. O ensino fundamental deve ter o compromisso de desenvolver esse letramento matemático, definindo como as competências e habilidades de raciocinar. Olha, novamente, ó, que a gente falou lá anterior, nos slides anteriores. Raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer estabelecimentos de conjecturas, de formulação e resolução de problemas e uma variedade de contextos que a gente utiliza esses conceitos matemáticos na nossa vida. Também, o último parágrafo, o letramento matemático é o letramento matemático que assegura a esses alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e atuação no mundo e perceber o caráter do jogo intelectual que existe, né, na matemática,
como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, que estimula a investigação e pode sim ser prazeroso. Então, um cientista, mesmo que ele seja um cientista da área, das áreas humanas mesmo, pensar uma pesquisa é um raciocínio lógico. Eu preciso pensar quais são os métodos que eu vou usar, como eu vou fazer? Se eu vou fazer entrevista, se eu vou fazer pesquisa de campo, o que eu faço primeiro? Eu tenho que pesquisar informações, fontes seguras. Todo esse processo, ele faz parte de uma construção de um raciocínio lógico. E quando ele fala crítico, acredito que você já esteja habituado a essa palavra, não é? Crítico de uma maneira de pensar, de questionar, não de apontar o dedo e falar mal, mas questionar algo, de não aceitar qualquer resposta, de procurar fontes, não é? Então, isso tudo faz parte também ali do pensamento matemático. É isso por hoje. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários e nós vamos conversando. Muito obrigada!